Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar, como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. É com ela que eu vou conversar hoje no nosso diálogo. Maria Luísa Fontinelli, socióloga, professora aposentada da Universidade Federal do Ceará, ex-prefeita de Fortaleza, e hoje dialogante aqui no nosso diálogo. E eu quis abrir com Milton Nascimento, porque, como vocês sabem, o convidado a dialogar traz o material e a partir dali é que se faz a pauta do programa. Eu vou problematizando a partir dos objetos. E entre os objetos que a Maria trouxe, nessa bolsinha de Mariazinha, vejam, de florzinha, ela trouxe uma foto que tem tudo a ver com a abertura do nosso programa, porque ela trouxe esta foto, olha aqui. Ela trouxe a síntese imagética da forma como eu abri o programa, o encontro dela com Milton Nascimento. A música te toca, Ana Maria, ainda? Essa? Maria, mas parece feita para você. Ela toca muito porque ela, além de ter essa identificação, ela traz essa coisa que você terminou de dizer. É um povo que ri, não é? É. Mas quando deve chorar. Quando deve chorar, mas apenas aguenta. Eu, recentemente, eu tive esse sentimento e adoeci quando desabou o palanque lá o palanque não, a arquibancada lá na Domingos Olímpio, e nós estávamos na expectativa de sair com um bloco Sai Dessa, após o bloco de vocês, não é? Então, nós iríamos sair dizendo que é o momento de sair dessa situação de tanta angústia, de tanta, assim, digamos, descaso, uma situação em que as pessoas estão sem acreditar muito. É preciso sair da acomodação, é preciso sair, enfim, de todas as coisas que estão impedindo as pessoas de serem gente. Então, quando desabou, a sensação que eu tive é como se eu fosse prefeita da cidade, querendo levar uma coisa muito boa para o povo e o povo sendo prejudicado por causa da qualidade do material que estava ali para abrigá-lo. Esse né? momento aqui, o que é esse encontro seu aqui com o Milton? Esse encontro foi exatamente o momento que nós estávamos discutindo a importância de trazer o Milton à Fortaleza para um grande show. E foi uma apoteose, porque o show foi num estádio, né? E na hora que ele cantou a música, o povo ficou de pé e eu quase morro. E Maria, é o nome, claro, é Maria, porque você é chamada de Maria, mas ela também traz uma identidade com todas as Marias, com a mulher brasileira, é o nome mais popular, não é? Eu acho assim, mulher. Não é? Eu quase que já ia dizendo um pouco aqui da surpresa que eu tenho por fim, mas eu acho muito interessante como todas as pessoas se identificam comigo, não é? A mulher, o homossexual, o negro, o índio, a jovem e a prostituta. E eu senti isso na época que eu me candidatei, mas principalmente quando eu me candidatei prefeita. Por quê? Porque eu não sou muito caracterizada como apolítica, mas sim como simplesmente Maria, que foi o slogan da nossa campanha, né? Simplesmente Maria. Simplesmente Maria. Então, a gente sente muito isso. Agora, no momento em que nós estamos pensando uma ideia de emancipação humana, por que que eu não estou conseguindo traduzir isso para as pessoas na dimensão em que essa coisa está dentro de mim? E por quê? Como aconteceu na época da campanha. As reivindicações do povo eram como que a sistemática de vida
que eu tive desde 12 anos, quando eu fiz o meu primeiro discurso em Quixadá e fui levada pelas freiras da aula de educação de adulto. Elas não sabiam o que fazer comigo. Explodiu assim a sexualidade, a mulher, e elas não sabiam o que fazer comigo e me botavam para fazer tudo no mundo. Eu dava aula de adultos com 12 anos e fiz o meu primeiro discurso com essa idade, entendeu? Então, o conviver com as questões humanas, eu acredito que foi sempre a coisa que caracterizou a minha vida. E o outro fato, a humanidade era o meu referencial. Foi sempre o meu referencial. Por isso, quando agora a gente descobre uma proposta e quer construir um movimento exatamente pela emancipação humana, mas, de fato, não a emancipação humana dos professores do Ceará, ou só das mulheres do Ceará, mas a emancipação de toda a humanidade. Quer dizer, isso é como... é um salto de qualidade, embora que sempre teve a humanidade, mas sempre foi professores, entendeu? Sim, mulheres, movimentos a reforma organizados, agrária, mas separados, setorizados. Uhum. Então, agora não, é uma questão global. O sistema globalizou-se, o sistema está em crise. Então, há necessidade de você ter uma teoria capaz de abarcar toda esta crise e você dizer, não, eu não quero ficar do lado da crise, porque o mundo está indo para o colapso. Eu quero dar um salto para poder realizar com a humanidade um projeto de emancipação humana. Só que não adianta as coisas isoladas. Você tem que fazer isso da forma globalizada e com uma teoria capaz de abarcar. Você tem essa teoria? Você trouxe alguma coisa aqui, por exemplo, que me mostre aqui o que é essa teoria? Primeiro, nós estamos... eu vou colocar esse aqui do 68, porque nós estamos entendendo que houve uma referência em 68, em Paris, quando as pessoas... Deixa eu mostrar aqui. Quando as pessoas lutaram para construir uma vida diferente e apresentaram uma recusa ao sistema que estava em vigor. Sejamos realistas, exijamos o impossível. Não é? Que era um dos slogans. E aqui tem uma contradição interessante, porque nós estamos trabalhando com isso, e, no entanto, a matéria é da época, é da revista de um sistema capitalista. Não é? E eu escolhi essas duas, você me trouxe um material enorme, e eu selecionei exatamente 68, porque tem aqui a figura da Leila Diniz, e a famosa frase da Rita Lee, de que toda mulher é um pouco Leila Diniz. Eu queria saber em que dimensão você também é. Mas deixa eu só colocar, porque esse 68, ele diz, como entender o ano que mudou nossa maneira de ver o mundo? Então, havia um movimento de operários, de artistas, os situacionistas ligados ao Guy Debord, que eles procuraram entender essa realidade exatamente pelo viés artístico, né? Como entender aquela realidade, que até a arte estava transformando em mercadoria. Então, o Guy Debord diz, é porque nós estamos vivendo uma sociedade que é um verdadeiro espetáculo. A imagem é que é o símbolo dessa sociedade que eles começaram a viver naquela época. A teoria da sociedade do espetáculo. A sociedade do espetáculo. Então, não tratava da essência das coisas, mas da aparência. Então, tudo isso foi, digamos assim, adubado nas mentes humanas e explodiu aquele movimento fantástico em 68 em Paris. Por isso, nós queremos resgatar não só aquele ímpeto e o sonho, o ideal, a magia, e aí depois eu falo na Leila Diniz, né? Porque tem um pouco de mágica, mas também nós queremos resgatar algo que eles começaram a formular e não concluíram, que é a questão do fetiche. Ou seja, nós vivemos não a nossa vida, mas nós vivemos o que as coisas, o que os astros, o que
as pessoas importantes passam através da televisão ou do cinema, enfim, através de várias formas. Ou seja, as pessoas vivem uma vida miserável e ficam como mero espectador. Era isso que ele colocava como fundamental. Nós temos que criar situações novas, nós temos que sair da passividade. Não podemos ficar como espectador, porque o espectador não transforma. Ele apenas fica diante dos fatos e se queda. E desanima. Mas há uma estratégia, Maria, por exemplo, você tem um grupo aqui, você faz parte de um grupo que é o grupo Crítica Radical. Esse grupo consegue sair da crítica em si, teórica, sobre o modelo que está posto, e propor alguma coisa na prática, uma situação, colocar as pessoas em situação para a construção dessa emancipação contra o sistema, contra o fetiche, o dinheiro, o trabalho, a sociedade do espetáculo? Olha, nós começamos um movimento, inclusive pelo movimento de mulheres, dizendo que a questão da mulher não é só um problema simples de dificuldade de convivência entre homem e mulher. Essa coisa foi moldada pelo sistema capitalista. O sistema capitalista é o sistema do macho, branco, europeu, em que o fundamental é a inserção dessa mão de obra produzindo mercadoria, portanto, mão de obra masculina, produzindo mercadoria, anexando valor ao produto e esse produto vendido criando o dinheiro. Então, o mundo da economia é estabelecido pelo homem branco europeu. Todas as outras atividades de cuidar do ser humano, de cuidar da natureza, todas as atividades que diz respeito ao sentimento, à afetividade, essas foram consideradas sem importância porque elas não geravam valor e simplesmente a mulher é inferiorizada porque cabe à mulher desenvolver essas atividades. Mas o sistema não existiria se não existisse todo esse contingente humano feminino fazendo exatamente isso. Cuidando do homem que chega em casa estressado ou embriagado ou aniquilado, porque nós vivemos numa sociedade em que os seres humanos são aniquilados. E nós não estamos nos percebendo disso. Por isso, nesse outro texto que eu trouxe aí dentro dessa bolsinha. Nessa bolsinha. Bolsinha maravilhosa. De Mariazinha. Vou colocar aqui. Eu recebi de presente, isso é artesanato da minha cunhada, Divane. Bom, então, o que é que a gente coloca nesse manifesto que a gente está pensando distribuir com a população, não é? Não é esse, não. Não é esse, não. Esse aqui é o teu. Nós dizemos assim, não corra mais para o colapso. Ou seja, as pessoas estão correndo no dia a dia. Você tem o império do carro, você tem o império do transporte. Isso não podemos dizer para que o Henry Ford deu esse pulo na economia, construindo tanto carro e barateando o carro e fazendo com que tantos seres humanos comprassem carro a partir de um determinado período na história do capitalismo. Mas nós não podemos aceitar viver nessa sociedade. Mas, Maria... E as pessoas que não estão correndo de carro, de moto, de bicicleta, e perdendo a vida, e atropelando os outros, essas pessoas também estão correndo. Estão correndo para pegar o ônibus, estão correndo para chegar no emprego. E aí chega no emprego, eu tenho um depoimento de uma jovem que trabalhou durante vários anos, quando terminou ela disse, e eu só tenho um carro. Ou seja, as pessoas têm que entender que essa vida miserável que essas pessoas estão vivendo, ela tem que ser mudada. Aí você pergunta, o que é que a Crítica Radical está fazendo? Nós fizemos todo um movimento para que alterasse essa forma de ver a questão da relação homem-mulher. Não é só a questão de que o homem bate na mulher, de que o homem assassina a mulher.
e que a gente tem que correr atrás do homem para botar na prisão. Isso só não basta. É preciso que homens e mulheres se conscientizem que foi o sistema que criou esse padrão de relacionamento e está esmagando os seres humanos e suas formas de relação. Pois é, a crítica é radical exatamente porque ela é crítica ao sistema. Ou aos sistemas, pelo que eu conheço do pensamento de vocês. Quer dizer, a questão não é só o capitalismo, como também a solução não seria o socialismo. O socialismo... Então, eu pergunto, quer dizer, eu me questiono aí, qual é a terceira via, digamos? Não é o capitalismo, não é o socialismo, claro que não é a barbárie. Qual seria? Não se trata da visão romântica de voltar para o passado. Eu sei. É? Quer dizer, qual seria a proposição? Nós dizemos assim, nem queremos o presente, o passado como foi, nem o presente como está. Eu estou te trazendo isso porque fica parecendo que, à primeira vista, quem não conhecer melhor o pensamento da Maria, que ela está contra o capitalismo. E, portanto, o que é verdade. Mas ela contrapõe a esse pensamento um outro pensamento que é o socialismo. E me parece que não é assim. Olha, nós descobrimos... A solução não é também não é o socialismo, nem o socialismo democrático, nem o socialismo, nada. É uma outra solução que parece que está permeando aí o seu pensamento. Nós descobrimos e criamos, com base nesse estudo, o Instituto Filosofia da Praxis. E nós descobrimos, principalmente o nosso companheiro Jorge Paiva, que o Marx havia escrito um trabalho, não vou usar a palavra trabalho, havia manuscrito várias ideias e que não foi traduzido para o português. Portanto, toda a luta da esquerda, quase que no mundo todo, porque esse livro existe em alemão, foi traduzido para o espanhol, mas se você perguntar das esquerdas, quem leu os manuscritos do Marx, que são rascunhos, e em alemão é chamado Grundrisse, ou Gundrisse. Então, quem leu isso? Ninguém leu. E nesse texto, o que é que o Marx diz? Que a questão principal não é a luta de classe. Não é porque tem pessoas ricas e essas pessoas se apropriam de tudo e tem uma grande quantidade que é pobre. Por quê? Porque isso levou a ideia do socialismo como? Quem é que poderia realizar o socialismo? A classe operária. Houve a revolução. Que de a classe operária? Eu estive na China, nós estivemos na China. É um sofrimento, é uma miséria. E lá é aquela multidão. Então, é um sofrimento. Então, o socialismo não realizou o projeto que Marx pensou. Mas Marx tinha dito que a questão não era que uma classe só iria realizar a salvação da humanidade. E nós da esquerda todas pensávamos o quê? A classe operária vai ser a grande classe revolucionária e vai realizar o projeto de salvação da humanidade. Caiu o leste europeu, caiu o muro de Berlim. E não houve revolução nenhuma para derrubar o muro de Berlim. Hoje a China é um grande país capitalista. O que houve para sair da situação de socialista? Você está só, digamos, fomentando a questão que eu te coloquei. Pois é, então como é que nós podemos dizer... Qual é a saída? Se não é essa, se não é a outra... Nós achamos assim. Olhe lá. Não temos nada pronto e acabado. Mas nós vimos que em várias partes do mundo, as pessoas que se apropriaram desses manuscritos do Marx, desses rascunhos, em qualquer língua, o alemão, o espanhol, não sei em que outra língua, mas acho que foi principalmente nisso, essas pessoas descobriram que a humanidade está toda como se tivesse com uma cola maluca pregada na cabeça, impedindo as pessoas de perceberem que não vai ter essa classe operária, porque a classe operária foi modernizar o capitalismo e se tornou cúmplice dos patrões para que tivesse mais riqueza, para que tivesse uma melhor divisão do dinheiro, e hoje nós não temos isso. Então, é preciso pensar uma alternativa a esse projeto de civilização. Então, a proposta é colocar em discussão essas duas
essas duas fórmulas e buscar uma alternativa. Uma alternativa. O grupo não tem, o grupo Clínica Radical não tem uma solução. Quando a gente diz não corra mais... Não aprenda, quer dizer, não aponta uma solução já pronta, não. Não tem solução pronta e nós achamos assim. Se nós apresentarmos uma solução, nós estamos negando o que a gente está pensando. Porque veja bem, se nós entendemos que é preciso tirar essa coisa que está pregada na cabeça da gente, para a gente pensar diferente. Quando nós começamos a discutir essas ideias, todas as pessoas diziam que nós estávamos loucos. Aí nós começamos a ver, o Roberto Kurz vende livro adoidado. E é a pessoa no mundo, é alemão, é a pessoa no mundo que mais escreve sobre a necessidade da ruptura com o capitalismo. Mas o que é que nós estamos vendo nas esquerdas no mundo todo? E hoje eu vi alguém da esquerda desfilando, não cheguei a ver, mas imaginei, desfilando num tapete vermelho para chegar até a mesa da Assembleia, desde da rua até a mesa da Assembleia. A esquerda está achando que tem que fazer um capitalismo menos selvagem. E vamos administrar a crise do sistema capitalista. Outra parte pequena continua achando que tem que ser o socialismo. Agora, uma série de pessoas no mundo todo, lendo esse rascunho do Marx, em que o Marx diz que é da essência do capitalismo a destruição da humanidade e da natureza, e que, portanto, a gente tem que quebrar essa lógica. Tem que quebrar essa lógica para a gente não ir igual aconteceu com o Titanic. O que é que se dizia? O grande navio que foi construído e foi botado nos mares, esse é imbatível. Quando bateu num iceberg, destruiu tudo e as pessoas quase todas morreram. Então nós estamos dizendo isso, que não vá para o colapso. O sistema está em crise, as bolsas de valor, quase todo o dinheiro hoje, trilhões de dólares, circulam nas bolsas de valores. As bolsas de valores estão em crise. E o presidente do Brasil e o presidente do Banco Central e não sei mais quem deste governo a dizer que não vai respingar no Brasil. Como? Se o sistema é global, o que acontece num canto respinga imediatamente no outro. Por que é que a China está nesse boom de crescimento? As economias dos outros países estão todas baqueando. Por quê? Porque a China tem aquela multidão que ela pode botar para trabalhar e vender a baixo custo. Entendeu? Então, para nós, é fundamental, eu queria dar uma lidinha nesse... Para a gente terminar esse segmento. Esse segmento. Não corra mais para o colapso. O impensável e o impossível vão se encontrar. Por quê? Porque essas pessoas do mundo todo estão querendo ir a Paris para realizar um encontro e pensar uma grande organização ou um grande movimento que nós estamos chamando a transnacional, porque não é internacional, que não é de nações, que acabaram com as nações todas. Então, nós estamos achando que as pessoas devem começar a construir esse movimento, cada um em seu lugar, e aqui em Fortaleza, e a gente diz: o impensável e o impossível vão se encontrar. Um homem fica perturbado ao ver sua sombra e mal-humorado ao notar suas pegadas. Um dia resolveu livrar-se de ambas e pôs-se a correr. E quanto mais ele corria, quando ele colocava o pé no chão, aparecia a pegada. E a sua sombra lhe seguia. Atribuiu o seu erro ao fato de não estar fugindo com pouca velocidade. Então, pôs-se a correr velozmente sem parar. Um sábio soube da história e resolveu ajudá-lo. Pensou bastante e descobriu uma maneira de acabar com seu sofrimento. O sábio pensou o que parecia impossível e encontrou a resposta. Bastaria que ele procurasse, o homem, um lugar numa sombra, que aí desaparecia a sua sombra, e que ficasse parado para que não aparecessem pegadas. Bom, nós estamos dizendo... Qual é o sentido da fábula aí? Esse sentido. Nós estamos dizendo da metáfora, que da parábola. as pessoas têm que parar para perceber que as sombras e as pegadas horrorosas desse sistema
não estão sendo feitas por mim e por você, ou por esses que estão aqui ao nosso redor. Essas sombras e essas pegadas estão sendo feitas por a lógica de um sistema que aniquilou os seres humanos. Nós não pensamos, nós não nos conscientizamos que a nossa vida é algo que não merece ser vivido. Nós temos que construir a felicidade humana, nós temos que garantir algo diferente. Eu fiquei alucinada nesse final de ano e durante o carnaval. Meu Deus, tantos fogos, tanta luz, tanta zoada, tanta coisa para depois fazer o quê? Ou era para esconder que as pessoas estão devendo, que as pessoas estão se endividando cada vez mais, que as pessoas não têm como pagar o empréstimo que fizeram, que o juro está aumentando, que as pessoas estão comprando feijão a R$5. Então, nós temos que parar e discutir, mas não discutir só isso. Nós temos que parar e discutir que vida nós queremos levar e como é que nós vamos construir essa vida. Não eu só, não a Rosa só, não o Jorge só, não você só, Ricardo. Num dos primeiros momentos que eu vi o teatro a serviço da contestação, foi assistindo Chico Buarque de Holanda, com muita febre, mas era o momento que eu tinha lá no sul do país, eu assistindo uma peça do Chico Buarque, e depois, no seu teatro, que você criou, o teatro radical. O teatro radical, que você criou lá perto do mar. Não é? Na Praia de Iracema. Para que as ondas pudessem nos dar mais força. No entanto, a maioria do teatro, a maioria das universidades, meu Deus, nós tivemos esses dias na universidade dizendo, não cortem as árvores. Todas as reuniões, as pessoas diziam, cortem as árvores. Por que não pensar um projeto de universidade diferente? Por que não pensar uma relação entre homens e mulheres diferente dessas, que cria, inclusive, essa situação do Cariri, que é a situação mais horrorosa que existe na face da Terra, onde homens contratam outros homens, no escritório do crime, para matar mulheres. É a coisa mais... você fica desesperada ali. O João Alfredo baixou ao hospital, quando as mulheres começaram a relatar os dramas. João Alfredo teve um pique de pressão e baixou ao hospital. Vamos fazer, então, um pequeno intervalo, até porque a Maria nos coloca um desafio e a crítica também nos bota um pouquinho, pesa sobre os nossos ombros, porque o quadro é grave. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente continua conversando com Maria Luísa Fontinelli. Diz aqui a música Maria Maria, do Milton Nascimento, que ela está sendo assim o espinha dorsal do nosso programa de hoje, que é preciso, além de ter força, além de ter não sei o quê, garra, não sei o quê, é preciso ter manha. Tem um trecho da música que diz, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. A gente já viu o sonho. Eu queria ver um pouquinho mais da graça da Maria. E ela trouxe isso aqui que eu acho que pode servir de ponto de partida para a gente mergulhar, redescobrir essa graça da Maria, que é uma líder, que é uma mulher de política, socióloga, mas que também tem os seus momentos de humanidade, né? Sempre. Ela aqui beijando, quem é, Maria? Uma criança, quem é? Não é lindinha? Lindíssima. Quem é? Ó, eu não sei se as pessoas... Não, tá vendo. Ah, já está lá. Não sei se as pessoas conhecem a Nenê, mas o artista conhece, é o Babi. Ah, é o Babi. É o Babi, e é exatamente a filha do Babi. Essa neném deste tamanho participando na campanha da gente, na época da prefeitura.
da campanha para a prefeitura, não é? Mas eu queria pegar esse fato para a gente discutir, por exemplo, parafraseando aqui o